Olá, sejam bem-vindos! Este vídeo foi realizado em parceria com a Escola do Funileiro de São Paulo, que nos disponibilizou espaço para realizarmos a recuperação deste casco de moto aquática que estava trincado, permitindo documentar um processo real de reparo. Este é um vídeo curto de treinamento, então não vamos mostrar todo o processo completo. Nosso foco aqui são as etapas-chave, aquelas que realmente fazem a diferença entre um reparo comum e um reparo profissional, com resistência e acabamento de alto nível. A ideia é que com este conteúdo, você entenda como utilizar corretamente os materiais da Polivance e tenha mais segurança na hora de trabalhar com esse tipo de peça, evitando erros que normalmente geram retrabalho. Agora, tem um ponto muito importante que precisa ficar claro. Esse material é comumente conhecido no mercado como Politec, porém, tecnicamente, ele é um polipropileno com reforço de fibra de vidro, identificado como PP mais GF. Esse código que você está vendo na tela normalmente está marcado em alguma parte do casco, geralmente na região traseira da peça. Antes de iniciar qualquer reparo, é fundamental localizar essa identificação. É isso que garante que você vai aplicar a técnica correta desde o início e, principalmente, que o resultado final tenha a resistência que esse tipo de peça exige. Muito bem, vamos colocar a mão na massa e iniciar o reparo. A primeira etapa do processo é o alinhamento da peça. Esse passo é fundamental. Em muitos casos, após o impacto que causou a trinca, o material fica desalinhado, com uma parte sobreposta à outra, fora da sua posição original. Antes de qualquer tipo de soldagem, é essencial corrigir esse desalinhamento e reposicionar a peça exatamente no seu lugar. Esse ajuste inicial é o que garante que o reparo mantenha a geometria original do casco, evitando tensões internas e problemas futuros na peça. O próximo passo é a preparação da área, criando uma cavidade na peça. Para isso, utilizamos uma fresa para desbaste. E aqui tem um detalhe importante. Essa fresa deve ser metálica. Isso evita que o plástico grude na ferramenta durante o processo, permitindo um desbaste mais limpo, controlado e uniforme. Como você pode ver no diagrama que estamos mostrando na tela, essa cavidade precisa ser feita de acordo com a largura e a espessura da vareta de solda que será utilizada. Esse cuidado é fundamental. A ideia é que toda a soldagem aconteça dentro dessa cavidade. Dessa forma, após o acabamento com lixa, todo o material aplicado permanece dentro da peça. Isso garante dois pontos essenciais: um acabamento mais limpo e, principalmente, uma resistência muito mais alta no reparo. Agora, em alguns casos específicos, precisamos ir além. Quando a trinca chega até o bordo da peça, ou em regiões onde se prevê maior concentração de tensão, a cavidade deve ser feita em formato de T. Esse formato permite a aplicação de reforços transversais. Na prática, isso significa que vamos utilizar a própria estrutura da vareta, junto com o reforço de fibra de vidro presente nela, para criar uma estrutura interna dentro da peça. Essa estrutura funciona como uma espécie de costura interna, que distribui a tensão e impede que a trinca volte a se abrir com o uso. Esse detalhe faz toda a diferença na durabilidade do reparo, principalmente em peças que trabalham com flexão constante, como é o caso deste casco. Antes de iniciar a soldagem, é fundamental ajustar corretamente a temperatura no mini-fuser da Polivance. Para trabalhar com o polipropileno, devemos configurar o equipamento em 400 graus. Essa temperatura deve ser utilizada tanto na ferramenta de ar quente, responsável pela fusão do material durante a soldagem, quanto na ferramenta airless, que utilizamos posteriormente para o acabamento. E aqui vale destacar um ponto importante. O fato de as varetas possuírem reforço de fibra de vidro, ou mesmo a chapa do casco ter uma espessura maior, não altera a temperatura de trabalho. A temperatura de fusão continua sendo a mesma. O que muda é apenas a forma de conduzir o calor durante o processo. Esse ajuste correto é o que garante que o material atinja o ponto ideal de fusão, permitindo uma solda eficiente e um acabamento com qualidade profissional. O próximo passo é iniciar a soldagem.
Todas as varetas que vamos utilizar neste processo são de PP, com reforço de fibra de vidro da Polyvence, as PP mais GF15. E começamos com a vareta redonda de 4,6 milímetros de diâmetro. Essa primeira solda é aplicada de forma central, diretamente dentro da trinca, com o objetivo de preencher possíveis espaços onde houve perda de material no interior da fissura. Como você pode ver no vídeo e no diagrama que mostramos na tela, o ar quente deve aquecer simultaneamente a vareta e o casco. No momento em que ambos atingem o ponto de fusão, aplicamos uma pressão descendente sobre a vareta, iniciando o processo de soldagem. É importante observar que o ar deve estar sempre direcionado exatamente para a interface entre a vareta e a peça, ou seja, no ponto onde está acontecendo a fusão entre os dois materiais. Mesmo sendo um casco com uma espessura considerável, recomendamos o uso da fita de alumínio da Polyvence na parte posterior da peça. Ela atua como base de apoio nas regiões onde o material está sendo reconstruído e, ao mesmo tempo, ajuda a estabilizar a temperatura durante o processo. E aqui está um dos pontos mais importantes de toda a soldagem plástica: o controle térmico. Para que exista uma união real entre os materiais, o plástico precisa atingir a temperatura de fusão. Se a temperatura for insuficiente, ocorre apenas um amolecimento superficial, sem gerar ligação estrutural. Por outro lado, o excesso de temperatura provoca a degradação do material, comprometendo diretamente a resistência do reparo. Por isso, trabalhar dentro da faixa correta de temperatura é o que garante uma solda com qualidade, resistência e durabilidade. Após finalizar todas as soldas centrais com a vareta redonda, o próximo passo é iniciar os reforços transversais. Considerando que o casco da moto aquática será constantemente submetido a esforços e impactos causados pelas ondas, essa etapa é fundamental para garantir a durabilidade do reparo. Para isso, recomendamos o uso da vareta plana de 17 milímetros de largura. O uso da vareta plana permite aumentar significativamente a área de contato da solda. E isso tem um impacto direto na resistência. Em soldagem plástica, quanto maior a superfície de contato entre os materiais, maior será a resistência da união. Além disso, ao aplicar esses reforços transversais, estamos aproveitando a própria estrutura da vareta com reforço de fibra de vidro para criar uma espécie de estrutura interna costurada no casco. Essa estrutura distribui melhor as tensões ao longo da peça e reduz significativamente o risco de a trinca voltar a se abrir com o uso. Após a aplicação dos reforços transversais, podemos iniciar a soldagem ao longo de toda a trinca utilizando a vareta plana. Essa solda é feita sobre os próprios reforços e acompanha toda a extensão da fissura, consolidando a estrutura criada anteriormente. Dependendo da profundidade da cavidade preparada, pode ser necessário aplicar mais de uma camada de material, até que a superfície fique completamente nivelada. Nesse momento, estamos soldando sobre a base já preenchida anteriormente com a vareta redonda. A diferença é que agora utilizamos uma vareta com maior largura, o que aumenta significativamente a área de contato da solda. E, como já vimos, maior área de contato significa maior resistência. Essa etapa é responsável por integrar todo o reparo, reforçando tanto a região central quanto os pontos de maior tensão, garantindo uma estrutura sólida e uniforme ao longo de toda a peça. Após finalizar todas as etapas de soldagem, seguimos para o nivelamento do material. Para isso, utilizamos o elemento Airless do Mini Fuser, que, com temperatura controlada, permite nivelar a superfície e preencher pequenas irregularidades deixadas pela solda. Esse processo é fundamental para evitar áreas rebaixadas, garantindo que, na etapa de lixamento, o acabamento fique uniforme e com aspecto profissional. Caso ainda existam regiões mais profundas, é possível aplicar uma nova camada de solda com ar quente e, em seguida, repetir o nivelamento com o elemento Airless, até atingir a superfície desejada. Vale destacar que, neste reparo, seguimos uma sequência pensada para facilitar o entendimento do processo. Trabalhamos completamente uma área do início ao fim, permitindo demonstrar todas as etapas de forma clara dentro deste vídeo de treinamento. Após o nivelamento, iniciamos o acabamento com o lixamento. Começamos com uma lixa de grão 80 para o nivelamento inicial e, na sequência,
Utilizamos lixas de grão 180 e 320 para refinar a superfície, deixando a peça preparada para um acabamento final no padrão automotivo. Como recomendação final, após concluir todo o reparo, indicamos a aplicação de um selador para plásticos, independentemente de a peça ser pintada ou não. Esse cuidado adicional ajuda a proteger a superfície e contribui para um resultado ainda mais durável e profissional. A partir deste ponto, o mesmo processo deve ser repetido em toda a área danificada. Além disso, é fundamental realizar exatamente o mesmo procedimento no lado oposto da peça. Para atingir um nível de resistência realmente elevado, o reparo deve ser executado dos dois lados do casco, seguindo a mesma técnica e sequência de etapas. Esse cuidado é o que garante que a estrutura fique totalmente reforçada, suportando os esforços e impactos aos quais a peça será submetida. O resultado é uma peça com acabamento impecável, que pode ser finalizada dentro do padrão automotivo, tornando praticamente imperceptível que o casco sofreu algum dano. E o mais importante, com a segurança de um reparo durável e confiável, resultado do uso de materiais premium, aliados à aplicação correta da técnica.